rogando ao Senhor da vida que possa fortalecer as nossas energias. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, derramai, Senhor Jesus, as Suas bênçãos de amor e de gratidão para cada um dos companheiros e amigos que se encontram neste grupo de estudos buscando o seu autoconhecimento. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Pois bem, meus amigos, depois dessas apresentações, hoje, 14, item 35, há aparições e transfigurações. Antes de entrar no capítulo do livro da Gênese, eu vou fazer uma preparação introdutória, já que nós vamos falar sobre aparições e transfigurações. Eu resolvi resgatar um livro antigo nosso que se chama Conversando com as Almas do Purgatório. É um livro católico que a sua primeira edição foi publicado no ano de 1975 para a língua portuguesa. Foi traduzido do germânico, do alemão, para o português em 1975. Eu vou ler dois trechos que vai muito bem fundamentar os nossos estudos da noite de hoje. É a história da princesa Eugênia von der Lee, que tinha da divina providência entre o ano de 1921 a 1929, Eugênia von der Lee tinha contato com as almas do purgatório. O pároco Sebastião Weiser, seu diretor espiritual, testemunhou: conheci a vidente nos últimos 12 anos de sua vida e todos os dias eu ficava ciente dos acontecimentos que davam com ela e das aparições que lhe surgiam. A vidente levava uma vida santa. Sua caridade não conhecia limites. Era prestativa e sempre solícita em ajudar a quem quer que fosse. Era querida por Deus e pelos homens. É verdade que levei a princesa a anotar os fatos que com ela aconteciam. Declaro, porém, sobre palavra de honra, que nunca, em ocasião alguma, lhe sugeri qualquer opinião minha. Responsabilizo-me pela veracidade de seu diário, que é totalmente digno de fé. Esse pároco, ele faz esse comentário. E Eugênia von der Lee, que viveu na Alemanha no início do século XX, ela iria descrever em seu diário a sua primeira experiência ao ver uma freira desencarnada. Era 9 de agosto de 1921, 5 horas da tarde, vi no jardim, entre duas árvores, uma freira. Parecia estar me esperando. Pensei tratar-se de uma velha conhecida e apressei-me a ir ao seu encontro. De repente, ela desapareceu, sem deixar vestígios. Retomei o caminho por ver se uma sombra de árvore me ocultava a visão, mas não descobri nada de especial. 13 de agosto. Dirijo-me à igreja. A freira veio ao meu encontro. 19 de agosto.
Ela passou ao meu lado. Vi claramente pelo hábito que vestia pertencer às irmãs franciscanas. 25 de agosto. Encontrei-a na escada que leva à capela. 30 de agosto. Ela me esperava à porta. 11 de setembro. Avistei-a no jardim. 14 de setembro. Dei com ela na capela. Antes da missa, vi algo refletir-se na vidraça da janela à minha frente. Pensei que a janela atrás de mim não estivesse sem fechadura. Virei-me e lá estava ela. Examinei-a detalhadamente. Ela tinha os olhos grandes e escuros e muito tristes. Não estava pálida e tinha o jeito de qualquer pessoa com quem topamos todos os dias, mas era-me totalmente desconhecida. Parecia não ter braços e causou-me uma sensação horrível porque estava pertinho de mim. No dia 17 de setembro, no jardim, ela deslizou rápida ao meu lado. 19 de setembro, eu brincava de bola com uma criança quando de repente a freira passou entre nós duas. Devo ter feito uma cara muito assustada, pois a criança perguntou-me o que eu estava vendo. No dia 22 de setembro, a freira estava sentada na escada da capela. No dia 2 de outubro, eu estava colhendo flores. Lá estava ela na minha frente, de tamanho sobre-humano. Faltou-me ainda coragem para dirigir-lhe a palavra, enquanto me havia resolvido a falar-lhe, ela desapareceu. No dia 7 de outubro de 1921, infelizmente, entrou também no meu quarto com uma sensação desagradável. Acordei, acendi a luz, ali estava ela, junto à minha cama. Trânsida de medo, faltaram-me forças para lhe falar. Defendi-me contra ela com água benta. Passou por cima de mim e entrou na parede. Que susto, meu Deus! Esse é um dos comentários de Eugênia von der Lee. O outro comentário já seria em 1923, na mesma residência dela, no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, do ano de 1922, Eugênia von der Lee registra no seu diário. É difícil minha situação, muito difícil. Tenho que esconder todas as impressões que me causam as vistas do outro mundo e comportar-me como pessoa comum enquanto convivo com as almas do purgatório. 24 de dezembro, noite de Natal. Henrique esteve muito tempo comigo. Henrique era um espírito que veio do purgatório e que se apresentava em forma de zoantropia ou licantropia. Henrique é esse espírito do umbral. Nós, espíritas, chamamos umbral. Os católicos chamam de purgatório. Perguntei-lhe, está passando melhor? Estou. Será liberto e remido em breve? Diz-me se há mais algumas almas comigo que não posso ver. E essa entidade que tinha forma de zoantropia responde para Eugênia von der Lee: porque não as posso ver. Elas não têm permissão de se mostrar. E desapareceu. Na hora do jantar, veio a sombra.
os 11 vultos acompanharam-me para a missa da meia-noite da noite de Natal do ano de 1923. De volta ao meu quarto, antes de me deitar, veio o monstro. Ele tem 2 vezes meu tamanho. Senti tanto pavor que quis sair para o corredor. O monstro colocou-se à minha frente, tomado impossível minha saída. Disse-lhe: não me podes fazer mal, é noite de Natal. O monstro urrou e foi correndo pelo quarto. Ajoelhei-me diante de meu presépio, sem poder rezar nem pensar, já que um pavor inominável me penetrava. O que aconteceria ainda? Ao meu lado, aquele resfolgar sinistro. Enfim, falei: se não me podes falar, dá-me um sinal, se posso ajudar-te. Ele jogou-se no chão, uivando como um animal. Dei-lhe água benta, por ser Natal. Superei o meu medo e o acariciei, mas como foi duro esse gesto para mim. Rezei em voz alta. Ele estava quieto, seu aspecto era terrível. Não tinha roupa, apenas couro, como os animais. E esses olhos, contudo, veio-me um pensamento consolador: se fosse um espírito mau, não se comportaria assim, como está fazendo, já que monstro mostrou por sua atitude que posso ajudá-lo. Esses 2 relatos que eu acabei de fazer agora é da princesa Eugênia von der Lee. Eugênia von der Lee nasceu em uma família católica apostólica romana na Alemanha. E durante uma das transfigurações dessas almas que saía do purgatório e se materializava em forma de névoa, e que chegou ao ponto de Eugênia von der Lee tocar neste monstro, que na linguagem da literatura espírita, que é abordado pelos anais espírita, são espíritos que perderam a sua forma perispirítica. São espíritos oriundos do purgatório, como Eugênia von der Lee fala, por ter praticado o mal. Ele se apresentava a Eugênia. Eugênia tinha a faculdade mediúnica de ver. Além de ver, ela muitas das vezes tocava nessas entidades. Há outro relato, neste mesmo diário, na Terra, ela tinha o hábito de uma freira, mas ela exerceu a função de freira de forma errada. Ela enganava, ela mentia. Ela, durante a vida inteira dela como freira, ela mentia, ela trapaceava. E quando ela desencarna, narra Eugênia von der Lee, já no ano de 1924, e que ao desencarnar aquela freira, ela vai para o purgatório, aonde as almas vão sofrer pelos seus erros. E lá no purgatório, esta freira perde a sua característica humana de freira e o hábito, e ela vai se apresentar para Eugênia von der Lee como uma cobra, como uma serpente. E Eugênia, ao dialogar com esta freira e meia serpente, Eugênia pergunta por que ela estava se identificando para ela inicialmente de forma vaporosa, volátil, e que se materializava dentro do quarto de Eugênia, no castelo onde a jovem Eugênia vivia. E ela dizia:
Eu tenho essa forma de cobra serpente porque eu era mestra na insensatez, na mentira, e criava problemas e criei problemas para muitas pessoas. E ao longo da minha vida, como freira, eu fui tratado como a freira serpente, de uma língua felina feita uma serpente. E isso seria a minha caracterização quando eu deixei a terra e vim viver no purgatório. Conversando com as almas do purgatório, eu considero que é uma obra-prima da literatura católica apostólica romana. É um livro que, infelizmente, deixaram de ser produzido. Eu contei a história de Eugênia, que muito bem vai fundamentar o estudo da noite de hoje sobre aparições e transfigurações. Eu venho nessas últimas aulas, estudos, pontuando que o pensamento é ele que vai moldar as nossas formas. Esse monstro, essa freira que se apresentava em forma de cobra, o estado de isantropia ou licantropia, a freira que aparecia para Eugênia Vanderly, são as aparências de indivíduos que viveram na Terra e que, quando retornam ao purgatório, como a Igreja Católica apresenta, ou o inferno, como os evangélicos apresentam, e nós falamos do mundo do umbral, lá as formas, elas são constituídas da matéria mental nossa, é o nosso pensamento que vai modelar, vibrar as camadas do nosso perispírito. E é exatamente isso que Kardec vai apresentar sobre aparições e transfigurações, preparando e nos dando uma fundamentação de como ocorreram as aparições e as transfigurações no Monte Tabor. Vejamos bem. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular, que o torna momentaneamente visível. Era exatamente isso que Eugênia Vanderly via. Aqueles espíritos que tinham o seu perispírito totalmente desfigurado por conta do pensamento. E Kardec continua. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que a do vapor, que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. As célebres materializações em Uberaba, que Chico Xavier participava, a famosa materialização da irmã Josefa, da freira Josefa, que se materializava diante de Jorge Risini, diante do querido Chico Xavier e de outros presentes. E aí ele continua dizendo: conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real. O que vem a ser a tangibilidade real? Foi o que a Eugênia Vanderly falou, que aquele monstro, ela chamava monstro, mas era um estado de zootropia, e que ele chegava a um ponto de ter uma tangibilidade total dentro do quarto da Eugênia, e que ela acariciava aquele monstro parecendo um urso.
e sentia uma pele grossa. Ou seja, quem era o médium de efeitos físicos? Quem fornecia o ectoplasma para a materialização dos espíritos que Eugênia via. Eugênia tinha 2 faculdades mediúnicas analisando. Além dela ter a mediunidade da clarividência de ver os espíritos, ela ainda fornecia o ectoplasma para a materialização. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão, quem foi Eugênia na Alemanha, quando Adolf Hitler tomou conhecimento do livro sobre Conversando com as Almas do Purgatório, Adolf Hitler mandou que suspendesse e queimasse todo para a história da humanidade. Quando tomou conhecimento de que uma católica, a princesa Eugênia von der Leyen, conversava com as almas do purgatório, Hitler mandou que o livro não fosse publicado, certamente já imaginando o que ele iria fazer futuramente. Então, Kardec diz assim, que essa tangibilidade é real. E a Eugênia tocava, não é? Ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que se tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores de que tinha quando vivo. Cada um vai mostrar no mundo espiritual com a sua identidade do que você foi na Terra. Não pela aparência física, não pela carteira de identidade tirado por algum órgão público, mas a sua identidade é o caráter da vibração do teu pensamento. E aí, ele diz assim, no item 36, é de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências. Não poderiam ter dela as qualidades? Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Ou seja, o perispírito, ele não é constituído de carne como nós o entendemos. É isso que se estuda no livro dos médiuns, é o que a gente vem estudando em obras póstumas. O livro Céu e Inferno fala muito sobre essas questões. A densidade do nosso perispírito, se é que eu posso falar assim de uma forma mais científica, o psiátomo, a estrutura atômica do nosso perispírito, ele vai depender da densidade do tipo de energia mental que nós produzimos ao longo da nossa jornada. Formam-se incessantemente e instantaneamente, desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. O que Hernani Guimarães Andrade, na década de 90, ao publicar um livro sobre espírito, perispírito e alma, o professor Hernani Guimarães, que viveu na cidade de Bauru, ele fez um estudo aprofundado que o perispírito é constituído de psiátomo, de uma energia nuclear, e que esses átomos, esses prótons, em outro nível muito mais avançado do que o corpo físico, a energia que gera neste corpo chamado perispírito, ele é alimentado e retroalimentado pelo pensamento do espírito. Deixa eu concluir aqui, Lúcia, o item 36 que eu passo para você. É o que vai se formar, é o que se vai dar densidade ao corpo espiritual. Como ele diz assim, os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem,
como os outros homens. São vistos e deixam ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carcerarem de carecerem de um corpo carnal. Atingiria o vácuo os golpes que se lhes deferisse. Tal caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoraram longo tempo entre os humanos e não pode tornar-se comensais de uma casa nem figurar entre os membros de uma família. Eu vou concluir aqui para a gente abrir rapidamente para algumas falas. Ao demais, denotam sempre em sua atitude qualquer coisa de estranho e de insólito, que deveria ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Eu já vi comentários de médiuns dizer isso, desses olhar. Mais adiante ele vai dizendo assim, ele conclui: a aproximação deles causa uma sensação singular, indefinível, de surpresa e que inspira uma espécie de temor. Não é? Até aqui está claro? Posso continuar aqui para a gente fechar essa aparições e transfigurações, que hoje eu quero a participação de todos. Eu vou ler o item 37, 38 e o 39, que são curtos, e nós vamos abrir para uma discussão mais acalorada. Quem aqui neste grupo não já viu alguma aparição? Eu vou levantar meu dedo aqui. Nilton tem cara de quem já viu muita aparição. Eu nunca vi nada, sou uma porta. Pronto, mas vamos lá. Deixa eu concluir aqui que hoje eu quero a participação de todos vocês. No item 37, ele vai dizendo: sendo mesmo o perispírito, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito, completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do que repousam o seu corpo, com os traços que lhes são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno do qual se conhece muitos casos autênticos que deu lugar à crença nos homens duplos. Ou seja, em 2018 eu fiz uma reportagem. Era o meu sonho de realização, Nilton. Meu amigo Nilton tem cara de caminhoneiro. Eu sei que Nilton não é caminhoneiro, mas Nilton tem cara de caminhoneiro. Eu tenho o maior carinho e respeito por caminhoneiro. Se tiver alguém aí da família que é de família de caminhoneiro, eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Era o meu sonho, Nilton, meu sonho de criança, de viajar nessas carretas gigantescas. Em 2018 eu realizei o meu sonho profissional. Eu fiz uma matéria pelos caminhos do Brasil e fiquei uma semana viajando com um caminhoneiro. E durante essa nossa viagem eu fotografava, conversava com ele, vivia a experiência do que é estar na estrada com o caminhoneiro. E esse caminhoneiro, o nome dele se chama Gutenberg. Ele me contou um fato que perfeitamente vai ilustrar o nosso estudo de hoje. Eu perguntei a Gutenberg, na realidade, quando eu formulei essa pergunta, não era uma pergunta para a matéria que nós estávamos realizando. Eu perguntei a ele que ao longo dos 30 anos dele, se ele já viu alguma noiva no meio da estrada, na madrugada, se ele já viu uma mulher de branco. Ele disse: eu já vi sim. E como foi isso, Gutenberg? Aí ele me contou que era uma mulher, semelhante a uma mulher vestida de noiva, que estava dando a mão para que ele parasse. Como ele conhecia a história, ele passou com sua carreta de não sei quantas toneladas por cima daquela forma vaporosa. Olhe bem o que Filomeno de Miranda
vai falar nesse livro, no rumo do mundo de regeneração, há um capítulo que Filomeno vai falar exatamente o que Eugênia Vanderly falou, e ele diz assim: acontece que no cotidiano, diz Filomeno de Miranda, acontece que no cotidiano, acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando mal sinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. E por que isso ocorre? Isso é a pergunta que muitos de nós formulamos. Olha o que o Filomeno diz. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos inditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes com os seus pensamentos. O apego exagerado a bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas, por afeto doentio, eu vou tornar a repetir a palavra, por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam pelas suas propriedades. Agora eu vou abrir para que a gente converse um pouco sobre essa questão da aparição. Depois a gente vai tratar sobre transfigurações. Pode falar, Nilton. Pode falar. Pode falar. Bom, se ninguém falar... Eu acho que alguém entrou aí para falar. A internet está ruim. É Lúcia. Ô, Lúcia. Boa noite. A minha internet está um pouquinho ruim. A minha dúvida eu consegui esclarecer aqui quando ele fala sobre as aparições que normalmente acontecem, elas são vaporosas. Não é? A gente não tem essa capacidade, não tem ainda aquele grau de condensação, como acontece nas aparições tangíveis. Eu só tinha essa dúvida de quando ocorre um e outra. Mas as aparições tangíveis é caso mais raro, como que ela conseguiu tocar e sentir o fluido, né, perispíritico daquele espírito que se transformou, né, como se diz, a ideoplastia dele na forma de um animal, né, pela questão do pensamento, como foi esclarecido. Eu já consegui entender isso aí. Obrigada. Bom, deixa eu concluir aqui essa parte, que eu vou deixar para estudar semana que vem aí, manifestações físicas e mediunidade. E se meu amigo Roberto estiver ouvindo aí, eu vou convidar Roberto para que semana que vem ele me ajude a estudar esse item 40, 41, 42, 43 e 44. Tá certo, meu amigo Roberto, se ele estiver aí na sala. No item 38, ele diz assim: o efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie. Aqui na sala tem alguém que já teve essa experiência de estar dirigindo altas horas da madrugada e ver alguma forma fluídica ou entrar em uma residência, eu sentia alguma experiência desse naipe? Hein, dona Amália? Abra aí o microfone, dona Amália. Tá aí hoje, Ana Boa Amália. noite, boa noite. Opa! Diga, Amália. Tudo bem? Diga, meu. Tudo bem, meu? O que a experiência que eu já tive é no momento que a gente está no trabalho de esclarecedor. Certo. Então, tem manifestações que você percebe aquele espírito com unhas grandes, com um animal, né? Aquilo você tem que respirar fundo, orar e se concentrar para não sair correndo.
Eu já percebi isso umas 2 vezes. É o relato dessa Eugênia, não é, dona Amália, que eu achei impressionante. Se vocês puderem adquirir esse livro, é um livro católico e ela descreve o umbral, que para a linguagem católica é o purgatório, não é? Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Ou seja, ele está dizendo aqui que não é todos que indistintamente pode ver, como Dona Amália acabou de relatar. Ela teve essa percepção, outro médium pode estar na sala e não ter essa mesma percepção. Como, por exemplo, no livro Os Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz vai apresentar o psicoscópio. O que é o psicoscópio? Que foi relatado há mais de 60 anos atrás. E que André Luiz vai relatar que é um aparelho e que hoje nós conhecemos como scanner. Vai escanear as formas, pensamentos dos participantes daquela sala mediúnica. Que tipo de pensamento os médios de psicofonia, os médios de psicografia, os médios apoiadores, como é que nós adentramos a uma sala mediúnica e que eu considero um laboratório mediúnico? Quais são os pensamentos que estão ali? E aí André Luiz se assusta quando percebe que ao passar o psicoscópio, ele vê que tem alguns indivíduos que o pensamento está fora do contexto da vibração daquele ambiente. Em outro momento ele vai relatar que tinha alguns médios, 3 médios com a sua vidência, e cada um descrevia o local da mediúnica de forma completamente diferente. André Luiz pergunta a Gúbio, mas por que os 3 médios são videntes? Ele está vendo a mesma cena de uma sala e cada um está narrando de forma diferenciada. Não é que os 3 estivessem narrando de forma errada. Ambos estavam vendo a mesma cena, agora com a ótica do grau da sua capacidade de ver aquilo que ele só poderia perceber. Isso a gente vê muito hoje em dia. A gente tem um exemplo. Quantas vezes nós estamos no mesmo ambiente, como por exemplo, eu vejo muito isso no auditório espírita. O expositor ele está formulando uma ideia, o expositor está apresentando levando algumas reflexões, e ao terminar a palestra, você pergunta a algumas pessoas, o que foi que o expositor falou? Ah, ele falou isso. Cada um vai dar uma interpretação dentro do nível da tua percepção intuitiva. Como já disseram para mim, James, você abordou, você falou tal assunto e eu disse, olha, em momento algum eu não falei isso. Ah, mas você falou. Eu disse, não, eu não falei isso. Você entendeu dessa forma. Você viu desta forma, mas eu não disse isso não. Isso é uma interpretação sua. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, cada médium, ele tem o grau do teu óculos psíquico. Então, quando ele diz assim, para a gente concluir essa parte, os espíritos só se mostram quando o que querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela sua vontade do espírito, aquele a quem ele não queria mostrar-se. Como pode dá-la momentaneamente, se assim entender necessário.
a condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, que foi o caso de Jesus. Jesus, após a sua crucificação, ele levaria 45 dias aparecendo para os seus discípulos. E a primeira pessoa que teve este autoencontro com Cristo foi Maria Madalena, a vendedora de ilusões. Antes de ver o Cristo, ela vê duas formas de seres transfigurados, próximo ao local onde Jesus foi colocado, o teu corpo, que depois iria entrar no estado de fluidez e desaparecer, que aí é outro assunto quando a gente tratar do desaparecimento do corpo de Jesus. Maria Madalena depois vê o Cristo, e quando Madalena se aproxima dele para tocá-lo, ele diz: não me toque, porque ainda eu não fui para as minhas bem-aventuranças. Joana de Ângeles vai dizer que naquele momento, se Madalena tocasse no Cristo, poderia comprometer a sua saúde espiritual, a sua integridade psicológica. Vá, Madalena, e diga aos demais que eu voltei do mundo dos mortos. Ela foi até a casa de Simão Pedro, todos estavam reunidos comentando a morte do Cristo, e aquela ex-vendedora de ilusão fala para eles e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Momentos depois, em outro momento, Jesus aparece transfigurado, e quem estava entre os discípulos? Tomé. E muitos de nós somos os verdadeiros Tomé do século 21, que só acredita vendo, tocando. Jesus se materializa, se mostra por inteiro, e Tomé não acredita. Todos ajoelharam, é o mestre, é o rabi, é ele mesmo. Mas Tomé não acreditou. Tomé estava vendo o Cristo transfigurado, materializado. É evidente que aqueles discípulos, ele estava fornecendo o ectoplasma, ou melhor dizendo, o Cristo estava utilizando o ectoplasma daquele meio ambiente para ocorrer uma materialização total. E mesmo assim Tomé não acreditou. Por isso que Jesus falava anteriormente: ó homem de pouca fé, se vocês tivessem muito mais fé, vocês realizariam grandes prodígios. Nós não realizamos a nossa autocura por falta da pouca fé que nós ainda temos. Então Tomé não acredita, e Jesus lhe diz: aproxima-te, Tomé, e toca nas minhas chagas. Jesus colocou as suas mãos, a palma das suas mãos, em direção a Tomé. Tomé se aproxima daquela forma, daquele ser materializado. Fica imaginando a beleza que não foi essa materialização. E ele toca nas chagas, ou seja, o Cristo materializa as suas chagas, como Santa Rita de Cássia, Teresa d'Ávila, João Bosco e outros personagens ao longo da história milenar, iria materializar essas chagas no seu próprio corpo. Foi aí que Tomé toca e lhe diz: és o seu mesmo mestre. Ou seja, naquele momento, a condensação do fluido, se eu posso me expressar dessa forma, se o Cristo tinha ou não tinha um perispírito, porque aí é outro tipo de estudo, outro tipo de conversa. Se o Cristo, em momento algum, ele não era médio de ninguém. O médio é aquele que é intermediário. O médio é aquele indivíduo que recebe a comunicação de um espírito, quer seja um espírito bom ou um espírito inferior. Mas o Cristo não, ele é o médio
de Deus. Se ele é o médium de Deus, a sua forma é de uma densidade muito mais elevada do que a nossa. A forma que o Cristo se materializava, é evidente que ele retirava do meio ambiente o ectoplasma dos discípulos, o ectoplasma do prana da natureza, porque naquela época não tinha essa terminologia de prana, mas as cidades ribeirinhas da Galileia tinha a brisa do mar da Galileia. Esses espíritos retirava do mar da Galileia o prana. Como nós sabemos que o ar do mar ele é carregado de energias altamente positivas e muitas curas são realizadas à beira do mar quando nós entramos em meditação. Então, certamente, a densidade do fluido, da energia que auria do Cristo era muito grande. É evidente que o Cristo tinha um duplo etérico e tinha que ter. Imaginem vocês que a usina de Paulo Afonso gera milhões de energias. Já imaginou a energia lá da usina de Paulo Afonso vir diretamente para as nossas residências? Iria destruir tudo. Nós não suportaríamos. Queimaria tudo. Explodiria a cidade de Salvador. Mas a energia 10.000, a corrente 10.000, a corrente 2.000, 20.000, 220, até chegar a 110. O Cristo, ele é pura energia, e para se materializar na Terra ele precisou utilizar da matéria-prima da psicosfera da Terra, da psicosfera espiritual, da matéria energética mental dos moradores. Ele é um espírito que está há 30 bilhões de anos de evolução à nossa frente. O nosso universo só tem 15 bilhões de anos. O Cristo tem 30 bilhões de anos de evolução. Antes de surgir o universo, esses seres avatares já existiam. Porque os espíritos vão dizer, quando estudamos no ano passado, uranografia geral, e que o espírito Galileu iria dizer que o universo poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual já existia antes do surgimento do nosso universo. Então, este avatar, este ser cósmico, a sua forma era completamente diferente da nossa. Portanto, meus amigos, agora eu vou abrir para que a gente converse mais sobre a questão das aparições e transfigurações. Eu tenho um questionamento. Pois não, Fabrício? Veja só, quando você falou da Eugênia, né, que ela era um espírita, era uma médium, né, de efeito físico, né, que ela fornecia ectoplasma, e ela via e tocava também, né, clarividente. Então eu acho assim que esses espíritos, né, de umbral apareciam para ela com algum propósito positivo, né, como quando você está numa sessão mediúnica, que às vezes aparece quando a Amália falou, eles estão aparecendo com algum propósito positivo, entendeu? Quando está num local, vamos chamar assim, que as pessoas vibram na energia de Jesus, não é isso? Agora, nesse outro caso que você falou aí, por exemplo, quando está no meio da estrada, né? Pode ser que apareça o pensamento daquela pessoa, pode sincronizar com o pensamento daquele espírito. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, no meu ponto de vista, né? Então, pode ser uma forma de tratamento para esse espírito, eu penso assim, né? A depender do local e quem. E pode ser também uma forma também de sintonia, mesma vibração. Então, é necessário que entendamos que esses processos, eles são supernaturais. E
nós temos que compreender que, né, a nossa matriz espiritual, né, a gente tem que trabalhar ela, né, para a gente, por exemplo, se não tiver conhecimento, não está atraindo espíritos, né, dessa natureza, se assombrar. Ou se você tiver, por exemplo, como um trabalhador espírita, você poder conduzir um espírito desse, entendeu? Até para uma libertação dele, uma situação de sair de um umbral. É isso que eu não compreendo, entendeu? É exatamente isso, Fabrício. O livro Conversando com as Almas do Purgatório é um livro que tem 250 páginas. Eu tentei apenas narrar alguns trechos, mas Eugênia, ela quando ia aos domingos, aí a missa, ela era acompanhada por uma legião de almas do purgatório que fazia uma fila atrás de Eugênia. Quando ela entrava na igreja, eles não entravam, ficavam na porta da igreja porque não tinha acesso. Nós sabemos que esse acesso certamente havia uma barreira energética, mas quando Eugênia saía, o que essas almas do purgatório aguardava era que ela jogasse água benta. E ela perguntou por que ela via essas almas. E aí o padre, que ela se confessava, iria dizer que a missão dela era apacentar os sofrimentos dessas almas através do seu coração caridoso, da oração, de uma reza. Quando ela rezava o terço, essas almas se beneficiavam. Eugênia vai dizer que o que mais chamava a atenção dela era quando ela identificava alguma alma, ela chamava alma, nós sabemos que são espíritos desencarnados, e que eram almas que viveram na Idade Média, há 300 anos, 400 anos atrás. Eles se identificavam utilizando as mesmas indumentárias que eles usaram na sua última existência depois de 4 séculos. Então, a missão dela era exatamente o que os espíritos, os nossos mentores espirituais, ele vem sempre nos orientando que o único instrumento que nós devemos utilizarmos para não cairmos em tentação é a terapêutica da oração, o valor terapêutico da oração, a reza. Só fazendo um complemento, né? Eu falo isso porque, assim, quando eu estudo o Evangelho e qualquer outro livro, e eu estava lendo, fazendo o Evangelho, o último capítulo foi Ser Perfeito, um negócio desse, né? Que é um dos capítulos, né? E estava falando sobre o bom espírita. E falava justamente sobre fenômenos, né, mediúnicos, né? Que muitos ainda espíritas que viam aquele fenômeno ali como sobrenatural, ou seja, a pessoa se impressiona pelo fenômeno e na verdade não observa qual é a finalidade deste fenômeno, entende? Então, por isso que eu acho muito interessante a gente saber que tem um propósito positivo, tem um propósito de educação, tem um propósito de evolução moral, tanto para a pessoa que está assistindo, né, a esse espírito encarnado, quanto esses espíritos que estão aparecendo, entendeu? Aí, por isso que na hora que eu li, e como a gente estuda muitos fenômenos aqui e nos livros dos médiuns, o que eu percebo assim, que às vezes as pessoas se empolgam muito com o fenômeno em si, mas a questão não é o fenômeno em si, qual é a finalidade desse fenômeno, que é o que está escrito lá no ser o bom espírita, no item C, do bom espírita, no Evangelho. Aí eu sempre fico refletindo nessas coisas, entendeu? Porque a gente não deve se impressionar muito com o fenômeno, e sim qual a finalidade dele, como está lá no Evangelho. É exatamente isso, meu amigo. Então, pode falar. Veja bem, no teu livro de Edgar Ramon, aquele que André Luiz, o Chico Xavier, como espírito, faz uma viagem, né?
vai para os mentores espirituais, para outro mundo. E desse mundo ele vê as pessoas que já foram transformadas até em óvulos. Isso é verdade ou não? Ô, James, Rock. Sim. Rock, deixa eu responder a Você pode se identificar aí, Vaduca? Depois o Rock fala. Vaduca. Vaduca tá falando de ovoides. São formas ovoides, é isso que você tá... Porque eu não entendi bem a sua pergunta, Vaduca. Fala de uma viagem que André Luiz fez ao mundo superior a esse, levado por alguns mensageiros espirituais. E nesse mundo ele vê os espíritos que já morreram, até transformando-se em embriões, em órgãos na Terra. É possível isso? Ah, sim, entendi agora. Estou vendo aqui escrito Vaduca. Ô Vaduca, você entendeu quando eu contei a história de Eugênia Vanderly? O que é a zootropia? Ou a licantropia? Você conhece a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor? Conhece essa história? Bem pouco. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Quando ele estava muito angustiado, muito depressivo, mal, ele mandava que tocasse harpa para amenizar o seu estado de melancolia, de depressão, de vidas vazias como nós conhecemos hoje, das suas enfermidades emocionais. Nabucodonosor. Ele vivia angustiado pelas maldades que ele realizava. As formas, pensamentos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, eram as piores possíveis. Então, ele começa, ao longo da vida dele, a ter o comportamento de um lobo. E esse comportamento de uma forma de um lobo, de se alimentar como um lobo, era a influência dos espíritos que estava levando Nabucodonosor a ter esse tipo de história. Eu contei a história de Eugênia Vanderly, mas eu vou repetir para que você perceba. Quando nós desencarnamos, existe o que nós chamamos da segunda morte. O que é a segunda morte? Exato. Você perde... Preste bem atenção, eu vou deixar claro aqui para que não haja dúvida aqui no grupo de estudos, tá certo? Nós temos o corpo físico, temos o perispírito. Quando você desencarna, há uma desagregação do corpo físico, entra em estado de decomposição, mas o seu perispírito continuará. De acordo com o tipo de vida que você teve. Se você foi um indivíduo que viveu a humanidade, você vai estar em sintonia com entidades espirituais que vai levar você para uma região que eles chamam de o abismo, que é narrado por Ranieri, e que lá eles começam a utilizar um determinado tipo de magnetismo que vai levar a você perder a sua forma humana. O seu perispírito deixa de ter uma aparência humana para ter uma aparência de um ovoide. E nessa forma de ovoide você pode levar 1 ano, 2 anos, você pode levar 1000 anos e pode levar até 2000 anos dessa forma, porque eu venho comentando, tudo é uma questão do pensamento. Aconteceu na Casa Espírita, aqui em Salvador, no Caminho da Redenção, em uma das sessões mediúnicas. Divaldo, na mediúnica, ele descreve uma entidade feminina. Ela tinha a metade de um corpo de uma mulher e a metade do corpo de uma cobra, de uma serpente.
Divaldo é levado em desdobramento. E em desdobramento ele vê a verdadeira identidade deste ser espiritual, que muitas das vezes nós mostramos uma aparência e que na vida espiritual a nossa aparência pode ser completamente diferente, por conta dos nossos pensamentos. E Divaldo narra que essa entidade espiritual que estava se comunicando, porque durante, ao longo da vida dela, os homens, meu amigo, abusaram dela. Esse machismo que não é mais permitido na terra, que infelizmente ainda permeia. Esses homens insensatos que usam a mulher como instrumento apenas de abuso sexual. Esses homens que têm uma linguagem chula, se dirigir a essa mulher em vida, dizendo a ela que ela tinha um rabo de serpente. E quando os homens agarravam essa mulher, tratava ela como uma serpente na cama. Você parece uma serpente quando está em cima da cama com os seus homens. Ao desencarnar, tendo na sua consciência ao longo da vida, plasmado pelo que as pessoas falavam para ela, ela vai se identificar dessa forma. E chega ao ponto de perder o que os espíritos chamam da segunda morte, é quando você perde a sua aparência humana no perispírito. Eu vou sempre repetir até o final do estudo da nossa obra A Gênese, Newton. É o pensamento, meus amigos. Ou você muda o seu pensamento, ou você vai estar mergulhado no seu céu ou no inferno. O que é o céu e o inferno, Vaduca? Nada mais é do que a consciência de quem produz. O céu e o inferno é o estado de consciência espiritual de cada um de nós. Você estará no céu ou no inferno. Só depende da sua condução, do seu comportamento na terra, para que você não venha entrar nessa questão da perda das características do perispírito. Meu amigo Vaduca, nós estamos em meio a uma pandemia. Filomeno de Miranda, no ano passado, em um dos gripários espalhado pelo Brasil para atender as vítimas do Covid-19, Filomeno de Miranda, junto com a equipe de espíritos, vai atender um senhor de 50 anos que foi vítima da Covid, e ele vai narrar que aquele senhor que desencarnou, ele tinha problema de diabetes, mas foi para uma balada, foi fazer festa, contraiu o Covid-19 e veio a desencarnar. E quando ele desencarna, a falta de oxigênio ainda continua. Ele é atendido em uma sessão mediúnica, e quem estava acompanhando ele era um ser de forma animalesca. Este ser de forma animalesca tinha identificação com este homem que ele não foi vítima da Covid-19, foi as suas ideoplastias mentais, a insensatez de um cidadão desse, como a gente vê muita gente, a gente em meio a uma grande pandemia e as pessoas desrespeitando a lei de saúde, de segurança. Eurípides Bassanufo, junto com outros espíritos, atende ele para tentar cortar o cordão fluídico que vinculava esse recém-desencarnado vítima da Covid com essa entidade espiritual que tem aproveitado a questão do pânico, do medo, e as pessoas estão baixando o seu sistema imunológico emocional, dando guarida a essas influências espirituais. Então, o que nós precisamos entender que foi a proposta do Emmanuel. Emmanuel, quando psicografou através do Chico Xavier a série sobre o Evangelho, aquela série Pão de Luz, Vinha de Luz, são mensagens do Evangelho para clarear a nossa consciência, para que a gente não venha cair nas escuridões da nossa própria alma interior. Então,
a nossa forma, as nossas transfigurações, a nossa situação no futuro está em nossas mãos no presente. É você que vai estabelecer o seu estado de felicidade ou não. Eu vou passar agora para Roque, que Roque quer falar alguma coisa, meu amigo. Meu irmão Gêmeos e a todos, uma boa noite. Eu vou fazer um relato de uma vivência que ocorreu comigo. Eu ainda era criança, no ano de 1955, no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. Minha mãe estava na roça, na casa que nós morávamos, fazendo a limpeza do terreiro e me colocou sentado. Eu estava cego pelo sarampo. Às 18 horas, na hora da Ave Maria, ela está orando, aí aparece uma senhora, me pega e vai, se comunica com ela dizendo, dá a ele cravo de defunto para beber e dá o banho, que quando ele completar 5 anos, no dia que ele fizer aniversário, vai voltar a enxergar. E isso aconteceu. Em 30 de agosto de 1955, retomei a visão física. Então, eu tenho isso comigo, na minha memória, que minha mãe, que era uma médium de cura, rezadeira, não tinha nenhum estudo e não conhecia a doutrina de Kardec, mas passava para a gente, me levava para a atividade mediúnica aqui em Salvador, na Federação em frente ao Campo Santo, tinha uma casa espírita, em que nós sentávamos no banco, numa mesa comprida. Minha irmã hoje é a médium que incorpora a vovó Gunga lá no falecido Rocha. Ela falava tudo e eu era rebelde. Eu não queria ter nenhuma relação com nenhuma religião. E hoje eu sou um trabalhador da doutrina espírita na cara do caminho. Busco estudar todos os fenômenos. E o que nós estamos estudando aqui agora com você, num curso que eu estou fazendo, psicanálise e espiritualidade, a companheira Márcia, ela busca dirimir todas as dúvidas que nós possamos ter, se queremos ser um psicanalista de seriedade, mostrando de que o que nós já temos uma certa conhecimento, que tudo está no nosso campo mental e se realiza. Então esses fenômenos de anicopotria, zoopotria, tudo isso ocorre, que já ocorreu em uma atividade mediúnica dia de sábado, lá na Casa do Caminho, aonde o comunicante, através do médium, agia como se fosse uma fera, que teve que o conjunto dos trabalhadores, orientado pelo coordenador Nilton, tivemos que fazer umas vibrações muito fortes para que a reunião pudesse ocorrer e terminar. Ok, Roque, eu acho que Roque, o sinal dele caiu, mas estamos chegando no final do estudo, Roque. O horário já avança. Viu, Roque? O horário já avança, mas a observação de Roque é pertinente. Vamos encerrar os nossos estudos. Na próxima semana será o item 40, manifestações físicas e mediunidade. Olha, bom tema esse. E eu vou pedir,
algum de vocês que se candidate à nossa prece de encerramento. Quem se candidata? Eu vou fazer, Nilton. Roque. Pode fazer, Roque. Deus, nosso Pai Céu. Por nos irmos na companhia do Mestre Jesus e da espiritualidade a casa do caminho para esse estudo de conhecimento, de avanço moral e espiritual. Agradecido todos nós e que nos dê uma semana vindoura de muita luz e sabedoria para conduzir esse embate na cura dos irmãos acometidos pela Covid-19 e a regeneração do planeta. Que assim seja. Que assim seja, Roque. Gratidão. Roque.